viver uma situação incomparável, não há na história, e para o ciclismo isto é terrível, não é? Sim, para o ciclismo, porquê? Porque o ciclismo é uma modalidade desportiva que vive à base única e exclusiva dos patrocínios da sponsorização, não é? Quer no aspecto organizativo de provas, quer no aspecto do financiamento das equipas, eu refiro-me aqui, neste caso concreto, aos profissionais. E os amadores também, a receita é a mesma entre comas, não é? Portanto, o ciclismo é uma modalidade desportiva que acompanha muito a economia nacional e mundial, à escala, equipas nacionais e as grandes equipas do autor, assim acompanham esse estado da economia. Naturalmente que a economia estando mal, as grandes empresas onde fazem os primeiros cortes, naturalmente são na questão da publicidade, marketing, não é? E nós somos abrangidos, o ciclismo é uma modalidade desportiva que ao longo da sua, que eu me lembro, estou há 36 anos no Boa Vista e já passamos por algumas crises, não é? E naturalmente que sempre que há uma pandemia entre comas e económica, reflete-se bastante na modalidade, principalmente a nível das equipas. Os ordenados oscilam muito e é pena. É pena porque, de facto, nós em Portugal tínhamos feito uma recuperação muito boa nos últimos anos na questão dos vencimentos dos ciclistas, que neste momento já estavam a um nível que eu considero bastante aceitável, e naturalmente com esta situação iremos voltar, penso eu, espero que assim não seja, não é? Não é que eu seja pessimista, mas a gente olha, lê, vê e faz a sua análise e penso que iremos voltar, não a estaca zero, mas iremos regredir alguns anos daquilo que conquistámos nestes últimos. Isto será para todas as equipas, não exclusivamente, neste caso, para o Boa Vista, mas para... Sim, vai ser para todas as equipas. E um problema que temos que dividir isto em duas componentes, porque não interessa haver equipas se não houver provas e não interessa que haja provas se não houver equipas. Tem que haver as duas situações têm que estar equilibradas, isto é, para haver equipas profissionais temos que ter um calendário e para haver provas tem que haver equipas. Ora, não sabemos. O problema de 2020 é um problema que nós já sabemos que, como está, vamos tentar passar o melhor que pudermos o 2020, mas o meu receio maior é como o mercado, o potenciador, o mercado de angariação de patrocínios para o ciclismo será comportar em 2021, porque é que é de facto a minha grande incógnita. Porquê? Porque a nível organizativo os grandes apoios vêm primeiro das autarquias, depois dos patrocínios privados, dos patrocinadores privados. Não sei como é que as autarquias estarão em 2021, digamos assim, porque este ano irão ser sujeitas, como é óbvio, a despesas extraordinárias que não estavam previstas, e como é que as suas finanças ficarão para 2021. O mesmo se passará com as empresas, aquelas principais empresas que estão no ciclismo, quer a nível da organização de provas, quer a nível das equipas. Sem estas empresas, por exemplo, não poderá não haver volta a Portugal. Sem essas empresas poderá não haver equipas, porque elas são, digamos assim, a razão de ser de equipas como a Boa Vista, que ao longo dos anos teve diversos patrocinadores que asseguraram a sua continuidade nestes 36 anos que estou à frente da equipa. Acha que se exige aqui um bom senso entre todos, entre as equipas, os ciclistas, um bocado de cedência também por parte das câmaras e dos patrocínios, de forma a que o ciclismo possa continuar a ir para a estrada, a ter uma boa organização, até porque poderá ser um meio para ajudar Portugal a erguer-se, porque o desporto se calhar vai ter esse papel também, que é ajudar a recuperar, pelo menos em termos morais, os portugueses, não é? Sim, em especial o ciclismo, esteja, digamos, a dirimir em causa própria, mas porque o ciclismo é uma modalidade desportiva que abrange uma série de povoações, de pessoas que, a maior parte delas, algumas delas nunca viram, digamos assim, um espetáculo desportivo. Nós, através do ciclismo, conseguimos levar uma mensagem desportiva
às aldeias mais recônditas de Portugal, a lugares que de facto é impensável lá ir alguém, e nós vamos. Naturalmente que o ciclismo emprestará alguma alegria, mas eu vejo isto com alguma apreensão, porque o ciclismo é uma modalidade a nível organizativo, e estamos agora a falar no nível organizativo de provas, bastante caro. Para se organizar um evento, uma prova de ciclismo, os custos são enormes. Os primeiros custos excessivos vêm do policiamento. E naturalmente que já fiz esta apêndice ao Presidente da Federação, que há que criar um lobby que possa pressionar de facto as forças policiais de que há que haver bom senso. Há que haver bom senso, porque nós não podemos fazer uma prova de um dia, que tem uma prova de um dia, uma prova medianamente organizada, custará 25 a 27 mil euros e 10 mil euros vão para o policiamento. Ora, é impossível fazer ciclismo desta forma. Eu, aliás, já também questionei a Federação Portuguesa de Ciclismo se seria possível saber os custos anuais com o policiamento de todas as provas do calendário nacional, que era para sabermos, de facto, os apoios que nos é dado pelo Estado, se compensam o custo do policiamento. Porque o ciclismo devia ter um apoio maior, e explico porquê. Porque nós não gastámos água, não gastámos luz, não obrigámos à construção de pavilhões, à construção de estados. O nosso local de trabalho, é a estrada, está lá, não é preciso que o governo dê subsídios para fazer pavilhões, não é preciso que dê subsídios para ter funcionários a trabalhar, que dê subsídios para a água, para a luz. Portanto, nós somos uma modalidade até nesse aspecto barata em relação às outras. E naturalmente aqui, há que haver aqui um bocadinho mais de atenção. E que o policiamento, principalmente o policiamento apiado, não possa ser pago. Pronto. Eu penso que as guerras intestinas entre a PSP e a GNR é de verdade aos céus. Né? Eu vejo partidas simbólicas com policiamento da PSP, com os PSPs a fazerem cobertura aos GNRs e as GNRs a fazer cobertura aos ciclistas. Eu digo assim, mas isto aqui há um dobrar de custos com o PSP e com a GNR que não justifica. E, portanto, eu creio que isto será a primeira situação a revermos. A segunda situação é para digamos assim, o corporativismo exagerado dos comissários em Portugal. Eu, por acaso, curiosamente, hoje falei com o José Luís Ribeiro em conversa amena e verifiquei este caso. Nós, ano passado, costumamos ir a uma prova em Espanha, que é o Clássico Miguel Indurain. É uma prova já de média dimensão internacional, uma prova já com passagem na Eurosport, mas uma prova já com alguma dignidade. E na reunião de comissários, com os diretores esportivos, olhei para a mesa dos comissários e contei 1, 2, 3, 6 comissários. E assim, prova destas 6 comissários. Cheguei à Clássica da Primavera, na Póvoa de Varzim este ano, olhei para os comissários, eram 10. E digo assim, não percebo. Como é que uma Clássica Internacional tem 6 comissários e uma Clássica Nacional como esta tem 10? Portanto, há que redimensionar também estes custos. Para mim são custos exagerados e que penalizam também os organizadores. Por outro lado, onde é que tem havido cortes? É nos subsídios, nas presenças, nas ajudas de custo às equipas. São sempre as equipas que têm sido, ao longo dos anos, sempre as mais penalizadas. E, naturalmente, que há que haver aqui um consenso em que há cortes. Sim, senhor, estamos todos de acordo. Os cortes têm que englobar toda a família do ciclismo e não só uma franja distinta da modalidade. Portanto, eu creio que há muito para fazer e, por vezes, há males que vêm por bem. Acho que é um momento, este é um momento para nós, tenho falado com algumas pessoas, tenho criado a necessidade de se formar um grupo de trabalho que possa já começar, digamos assim, a delinear, a projetar, a planificar a temporada de 2021, não perdendo tempo. Há que ir ao terreno, há que contactar com autarquias, há que contactar com possíveis patrocinadores para assegurar, primeiramente, um calendário digno em Portugal. Porque as pessoas dizem assim, mas as equipas portuguesas têm que ir lá para lá fora. Bom, todas as equipas portuguesas, pelo menos falo por mim próprio,
Sempre gostei de fazer provas internacionais. Cheguei a fazer 65 dias de corrida em França, numa época, mais que um ano, mas numa altura em que de facto tínhamos condições para lá ir. A partir do momento em que nós deixámos de ter condições, porque quando surgiu o World Tour, as equipas continentais começaram a não ser pagas para ir correr. Pronto. O que acontece? Nós não podemos, estamos afastados da Europa. Digamos assim, enquanto os países do centro da Europa, quem está em França, está ali, vai à Holanda, vai à Bélgica, vai à Itália, quem está na Itália, vai à Bélgica, está ali no centro. Nós, para irmos à França, temos que passar a Espanha. E são viagens longas, caras, e por vezes dão-nos ao hotel apenas de compensação, contrariamente às equipas do World Tour que recebem, digamos assim, balúrdios na mesma competição. Enquanto uma equipa recebe 6 mil euros mais alojamento, uma equipa como a nossa vai correr a França e não recebe nada. Tem que pagar as despesas. Naturalmente que os nossos orçamentos não permitem isso. É por isso que algumas equipas, como o caso da equipa da Rádio Popular Boa Vista, não têm optado por correr em França. Temos feito algumas corridas, sempre aquelas que mais podemos fazer em Espanha. Somos das equipas, mesmo assim, que temos tentado correr mais no estrangeiro, mas dentro destes condicionantes, porque de facto nós estamos afastados um bocadinho da Europa. Não temos culpa, mas é difícil para nós fazer estas viagens longas para uma prova em França. A gente já há anos que fazíamos 1000 e tal quilómetros para fazer uma prova de 2 dias, uma prova ao sábado, uma prova ao domingo e íamos embora no dia seguinte. Mas não tínhamos despesas, pronto, compensava a gente ia. Hoje em dia é de facto impossível fazermos isso, porque os nossos orçamentos não permitem. E depois tem outra razão também principal, é que os nossos patrocinadores também não são à escala global. Não é? A Rádio Popular não vende eletrodomésticos nem em França, nem em Espanha, portanto o interesse de corrermos nesses países a publicitar a marca é reduzido. Daí que temos que ter um calendário, como sempre tivemos, em Portugal. Eu lembro-me que quando eu fiz parte da Federação do Henrique Castro como diretor técnico nacional, e nós nessa altura tínhamos 130 dias de corrida de calendário profissional por ano. Portanto, agora nem metade temos. Isto quer dizer que houve aqui um desinvestimento, houve alguma culpa de alguém que de facto conseguiu desmaterializar um calendário que era nosso, mas tínhamos mais de 100 dias de corrida. E foi pena que assim tivesse acontecido e que hoje em dia quiséssemos fazer um calendário megalómano só com provas internacionais. Sucederam-se uma série de provas internacionais, todas elas faliram. E, enfim. Mas acha que agora é a hora dos clubes todos, não especificamente o Boa Vista, mas todos os clubes se unirem e começarem então a preparar o calendário de 2020-2021? Eu já falei com alguns dos meus colegas para tentarmos reeditar a Associação Nacional de Equipas de Ciclismo Profissional. Eu acho que, para além de nos aglutinar e dar-nos, digamos assim, uma margem de representatividade nos principais órgãos da modalidade, também servirá, de alguma forma, não para ser um contra, mas um a favor, e ser um elo de ligação entre as equipas e a Federação, principalmente, para encontrarmos um caminho que nos leve, por exemplo, à criação do Departamento de Ciclismo Profissional, que eu acho que é uma coisa que tem que existir. Eu ando há 30 e poucos anos a falar nisto, é curioso. Os problemas são os mesmos, os problemas que eu tenho ou que eu vejo, que vislumbro hoje, são os mesmos de há 30 anos. E porque eu acho que o ciclismo profissional tem que ter uma autonomia própria. E tem que ter um núcleo de trabalho que seja responsável, tentar fazer um calendário, tentar encontrar soluções para as equipas. Por exemplo, neste momento delicado, naturalmente, se houvesse a associação de equipas era mais fácil resolvermos todos em conjunto
esta situação que se passa neste momento e portanto, este será penso eu, poderá ser uma boa hipótese para 2020, que é tentarmos criar a Associação Nacional de Equipas de Ciclismo Profissional, que já existiu e que na altura deu bons frutos. Por outro lado, o grande objetivo, na minha perspectiva de ver, é criar o tal Departamento de Ciclismo Profissional para termos alguém que faça a gestão desse ciclismo profissional e que consiga, digamos assim, ter alguma receita proveniente, em especial, da Volta a Portugal. Porque a Volta a Portugal é uma prova desportiva que é feita por as equipas profissionais portuguesas e as que vêm de fora também, não é? Mas é uma prova profissional, pela qual o organizador paga à Federação Portuguesa de Ciclismo 450 mil euros. Era bom que uma parte desses 450 mil euros pudesse redundar em benefício das equipas, já não digo das equipas, mas do calendário do ciclismo profissional, porque essa receita, entre comas, é gerada pelas equipas profissionais. Por outro lado, as equipas profissionais, neste momento, têm os custos, no nosso caso, andará à volta de 7 ou 8% dos custos do orçamento da equipa. Então, portanto, para aí já vê que, de facto, são custos elevadíssimos. Nós queremos uma equipa, andarmos à volta dos 20, 25 mil euros, mais seguros, de trabalho, pronto, são custos elevados, que nós também, as licenças no ciclista profissional são caras, pronto, são muito mais caras que os outros ciclistas. Naturalmente que o ciclismo profissional também tem que ter algum benefício de tudo aquilo que paga e daquilo tudo e toda a receita que faz gerar para as entidades responsáveis, não é? Porque eu penso, sem menosprezo de todas as modalidades ou todas as disciplinas desportivas, acompanho o ciclismo desde o BMX, o BTT, pronto, pista, a estrada, para a sua tradição, pronto, pelo seu passado, para a sua antiguidade até, é de facto a disciplina que dá mais visibilidade à Federação Portuguesa e às federações internacionais. Talvez, pronto, não é por acaso que a Volta à França, por exemplo, é o maior espetáculo desportivo do mundo que se realiza anualmente, não é? Pronto, a estrada é isto e o profissionalismo é, digamos assim, a coroa do ciclismo de estrada. Portanto, um país que tem um bom ciclismo profissional, naturalmente tem mais capacidade de angariar jovens, porque há uma meta, um objetivo a atingir para esses jovens a chegar ao profissionalismo. E eu penso que um ciclismo sem profissionais vai matar muito também a ambição de os jovens quererem ser ciclistas no futuro, mas são ciclistas que é amadores. Portanto, o profissionalismo é que dá um pouquinho a grande chama, isto é a minha opinião, cada um tem as suas opiniões, como é lógico, mas eu acho que é uma opinião que tem alguma razão de ser, porque de facto é a montra da modalidade, é aquela que aparece na televisão, pouco, aí estamos outro problema que tem o ciclismo, a partir do momento em que se deram as provas ao Jornal Notícias, e quem estreou devia ter pensado nisso, devia ter pensado que o ciclismo necessitava do Jornal Notícias, não só para organizar as provas que organizava, mas para divulgar, mediatizar as façanhas das equipas e os seus ciclistas. Naturalmente que ao tirar-se a Volta a Portugal e outras provas do Jornal Notícias, naturalmente que o Jornal Notícias também se aliou do ciclismo e assim fizeram também os restantes jornais que acompanhavam o Jornal Notícias. Pronto. E a modalidade foi perdendo vigor, foi perdendo força na comunicação social. Quando temos a Volta a Portugal, que é a única prova que é transmitida pela RTP, porque o resto da RTP, no canal público, é capaz de dizer quais são a cor das cuecas dos jogadores, desculpa me ter, a cor das cuecas dos jogadores de futebol, não tem mais nada para dizer, mas não fala, não dá uma linha de ciclismo. Pronto.
ciclismo nacional não é capaz de dar uma pequena notícia quem é o campeão nacional na prova quando se disputa os nacionais de estrada, por exemplo. É tão, quer dizer, esta situação foi tão má para o ciclismo nacional que ainda hoje naturalmente se reflete e tem consequências pelas quais não é possível haver grandes patrocínios no ciclismo. Posso lhe dizer que nos anos 90 nós tínhamos ciclistas na equipa, traduzindo de escudos para euros, que oferiam 5.000 euros mensais nos anos 90. Portanto, está a ver a evolução, estamos a falar dos anos 90 para 2020. Portanto, mataram isso, só porque, pronto. E foi pena, porque o ciclo nacional estava bem, estava com um calendário muito forte, e agora há que trabalhar, que eu penso que nós temos que fazer todos, reunir-nos, não muito obrigado, porque também muitas pessoas também não dá, mas eu penso que a Federação Portuguesa de Ciclismo deveria reunir um grupo de trabalho, meio de pessoas com alguma experiência, que pudessem ajudar, principalmente ajudar, a reconstruir o ciclismo em 2021, porque vamos necessitar de reconstruir e dar uma imagem, e vai ser diferente, as coisas vão ser diferentes do que são hoje em dia. Eu quero caminhar e espero que não importava nada que este meu vaticínio não fosse real, mas de qualquer das formas eu penso que temos que estar preparados. E eu costumo dizer sempre assim, nós nunca temos que estar preparados para o melhor, nós temos que estar sempre preparados para o pior. O melhor, isto é. Este ano ainda poderemos ter provas, por exemplo, a volta a Portugal ainda está em cima da mesa, ainda é uma possibilidade. Para as equipas, vocês estão a encarar esta possibilidade ainda como real ou já começam a ver mais longínqua? Não, se nós víssemos, digamos assim, não era possível corrermos este ano, naturalmente que não sei se as equipas chegariam ao fim, não é? O que eu penso, na minha perspectiva de ver, acho que começar em junho já talvez seja um bocadinho difícil. Eu penso que a primeira prova que nós deveríamos, até porque os ciclistas têm que se preparar convenientemente, acho que a primeira prova que, na minha perspectiva de ver, que poderá abrir o calendário nacional será o Prémio Torres Vedras em 16 de julho. Há uma margem de tempo suficiente para que os ciclistas se preparem. Poderá os campeonatos nacionais serem a primeira prova, mas acho que os campeonatos nacionais, digamos assim, pelo simbolismo que representam, nunca devem ser a primeira prova, porque pronto, temos que tratar o campeonato nacional com alguma dignidade, não é? Eu penso que o Prémio Torres Vedras poderá ser efetivamente a primeira grande prova do ciclismo nacional, será o Prémio Torres Vedras, campeonatos nacionais no meio e depois a volta a Portugal, e depois penso que o JN, que é de facto uma das principais provas a prova a seguir a volta a Portugal para nós equipas portuguesas do calendário nacional. Portanto, essa possibilidade para os ciclistas e para os diretores desportivos também mantém a modalidade viva. Manter-nos com um objetivo, há sempre aquela perspectiva de que poderemos competir. A gente tem que ter sempre um objetivo na vida, não é? Seja ele qual for. E se nós não temos objetivos, estamos a treinar para quê? E eu penso que neste momento, e também, nós não vamos ficar sempre de quarentena, não é? Também não vamos, isto também tem que parar, senão, não é o ciclismo que vai ao fundo, é toda a economia, não é? Portanto, eu penso que isto é a minha perspectiva de ver, de analisar a situação com alguma frieza e com alguma maturidade, de dar tempo ao tempo, até porque uma prova não se faz de um dia para o outro, há licenças, há escolha de percursos, há policiamentos, a polícia estará preparada para, neste período, se for antes, em junho, estará preparada para assegurar o policiamento das provas. Pronto, há necessidade de ver tudo isto. Há situações que nós temos que pôr já a priori, a volta a Portugal será a prova internacional, será a prova nacional,
as viagens aéreas, as fronteiras estarão abertas, porque o coronavírus, se calhar, não vai estar igual em todos os países no mundo, haverá uns que estão mais adiantados, outros mais atrasados, a prova será internacional, será só a nível nacional, atendendo a esta conjuntura. Não sabemos, não é? Isto compete também muito ao organizador, compete muito à situação na altura, não é? De qualquer das formas, eu penso que a Volta a Portugal é o maior espetáculo também desportivo que há em Portugal no mês de verão. Eu já digo, mas no mês de verão, nos meses de verão é de facto a Volta a Portugal. É a única prova que traz alguma alegria às pessoas, não é? É o único evento que traz às pessoas alegria, é uma festa itinerante, e que a Volta é uma festa itinerante. É pequena, também aí a UCI não soube, nem sabe tratar das situações, porque eu explanifico. As equipas World têm 3 grandes provas de 3 semanas. 3 grandes provas das equipas World. E as equipas continentais, como as nossas, o UCI, e as equipas continentais profissionais não têm nenhuma grande prova por etapa. Eu penso que o UCI devia dimensionar também 3 grandes provas a nível de cada continente, ou até a nível mundial, de 2 semanas de duração. Seria uma antecâmara do Tour, do Giro e da Volta. E a Volta a Portugal seria uma dessas grandes provas, porque a Volta a Portugal, nós vemos a organização da Volta a Portugal, é de facto uma organização pesada, é uma organização que dignifica o ciclismo português, que dignifica o desporto português e dignifica-nos a nós portugueses, porque é uma prova com uma dimensão elevada, uma prova pesada, bem organizada, com bastante animação ao longo, consegue transmitir, devia transmitir ainda mais. A Volta a Portugal tinha a obrigação, a organização da Volta a Portugal tinha a obrigação de transmitir ainda mais o caráter festivo por onde passa, através de uma caravana publicitária que não existe, por exemplo, através da realização de espetáculo desportivo, de espetáculo artístico, como existia em tempos, no final, à noite, nos locais de paragem da Volta. Pronto, fazer qualquer coisa que torne, como aliás fez a distinção, a diferença, porque é que o Tour é uma prova, é o maior espetáculo desportivo do mundo. Se realiza anualmente, atenção aos Jogos Olímpicos, os Campeonatos da Europa de Futebol, os Campeonatos de Futebol, realizam-se 4 em 4 anos, não se realizam anualmente. Creio que o Tour, só o Tour e o Roland Garros do ténis serão dos 2 grandes espetáculos, eventos desportivos que se realizam anualmente. O Tour, porque o Tour tem uma caravana publicitária e mais de metade, eu diria, pronto, mais de metade das pessoas que vão à brama da estrada ver passar os ciclistas, eles não vão ver passar só os ciclistas, metade deles vão, porque vão ver passar a caravana da Volta à França. A caravana de publicidade demora meia hora a passar. E depois é que vêm os ciclistas. E isto faz falta ao nosso ciclismo também. Já teve, agora não tem, porque dá trabalho, sem trabalho nada feito. Pronto, sem trabalho nada feito. E eu penso que é por aí que nós temos que ir, e o ciclismo também tem que ir por outro aspecto que para mim é extraordinariamente importante. Nós temos que nos ajudar mutuamente. Eu penso que, por exemplo, a Volta ao Alentejo, estamos a falar, lembrei-me agora da Volta ao Alentejo, não podemos dar outra prova qualquer, porque a Volta ao Alentejo não tem o seu grande fundo como tem a Volta ao Algarve o seu grande fundo, por exemplo, em que o grande fundo seria uma forma também de apoiar aquela organização através de uma pequena receita. Quer dizer, a receita que é gerada nos grandes fundos seria receita que seria reconvertida no ciclismo. Através. Pronto. E é isto que eu penso que no futuro também poderá ser redimensionado, poderá ser pensado, que as provas profissionais tenham também, cada uma, o seu grande fundo. Que possa colaborar com o ciclismo profissional através. As pessoas pagam uma inscrição, pagam, etc. E que possa esse fundo redundar em favor do ciclismo profissional. Da modalidade. Este ano, se calhar isso não vai ser possível nem ter tantas pessoas, se houver volta, e vamos esperar que haja, não é? Se calhar vai ter que ser mais contido, porque não sabemos como é que vai ser o levantamento das restrições, mas se calhar este ano já mesmo as pessoas vão ter um bocado de receio de fazer os ajuntamentos. O importante é que haja volta, não é?
Portanto, é que haja volta e que nós temos que nos adaptar. Nós tínhamos aqui para falar muito, não é? E eu normalmente tenho um espírito crítico um bocado agudo, entre comas, não é? Mas, por exemplo, eu vou citar um exemplo de que algo está mal no ciclismo nacional e que as coisas estão mal. Nós temos um calendário curto, temos cerca de 50, 55 dias, se contarmos os circuitos. São provas que não, pronto, são provas que não deveriam contar para o número de dias de corrida, mas pronto, são provas. Temos 50 dias de corrida. E então, as nossas equipas têm que ter um mínimo de 10 ciclistas, obrigatório. Antigamente eram 8, agora são 10. Ora, só podem correr 7. Porque dizem, o regulamento deu sair e diz que só podem correr 7. Então só correm 7, os 3 ficam em casa. Resumindo e concluindo, eu tenho ciclistas que tenho um ciclista que este ano ainda não fez uma única corrida. Digo assim, então mas porquê? Nas provas nacionais, as provas são nossas, do calendário nacional, quem rege é esta respectiva federação, é que em vez de correr 7, não correm 9. Assim dava a possibilidade de todos os ciclistas correr. Porque nos anos 90, as equipas, eu lembro-me, na altura era a Racer Boa Vista, nós tínhamos 16 ciclistas. As equipas tinha 14 mínimo, 16, quase. Éramos nós este casal. Este casal também andava 16 ciclistas, 17. Pronto. Mas porquê é que tínhamos 16 ciclistas? Porque tínhamos 130 dias de corrida. Justificava-se, temos 14, e depois tínhamos as corridas no estrangeiro, não é? A gente corria muito no estrangeiro. Agora, em Portugal, com 50 dias de corrida, temos 10 ciclistas, só podem correr 7. Eu digo assim, então os outros estão a casa a fazer o quê? Deu-se a prova de abertura, que é uma prova simbólica, uma prova de alegria, que todos os ciclistas que querem participar só podem correr 7. Ficaram 3 em casa, 3, no meu caso, ficou outras equipas que têm mais ciclistas, ficaram mais ciclistas em casa. Essas equipas que têm mais que 10 ciclistas, então ainda se vêem mais gregos, entre comas, para fazerem a gestão da utilização dos seus ciclistas. E porque então, em poucos dias de corrida, é difícil colocarmos, darmos a oportunidade a todos, mas isto, de facto, não é preciso ser inteligente, basta analisar as coisas friamente e dizer assim, na verdade nós temos que adaptar aqui a esta situação e pôr os ciclistas a correr mais tempo. É o caso da Volta a Portugal. A Volta a Portugal poderá, como aconteceu no Paris-Nice. O Paris-Nice também é no 7, mas como haviam poucas equipas, algumas equipas não correram por causa do coronavírus, eles disseram, temos poucos ciclistas, vamos alargar isto para 8 ou para 9, parece que alargaram para 8 ciclistas, não é? Para terem mais ciclistas, tinham menos equipas, tinham mais ciclistas, e nós aqui temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que rentabilizar aquilo que é nosso, nós temos que, de alguma forma, dar mais oportunidade à nossa realidade do ciclismo nacional. Eu quando digo assim, precisamos de correr, fazer mais corridas fica caro, então vamos utilizar, vamos pôr o sub-23 a correr com os júniores, por que não? É uma forma dos júniores evoluírem com os sub-23, assim como os sub-23 evoluem quando correm com os profissionais. Portanto, nós temos que, quem não tem cão caça com gato, costuma-se dizer assim, não é? E nós temos que adaptar as situações, adaptar a nossa realidade. Isto aqui é de facto. Nós somos um país pequeno, temos poucos ciclistas, temos 40 sub-23. Na prática temos 15 ou 20, porque os outros 20 não têm qualidade. Pronto. Mas temos muitos profissionais, temos demasiados profissionais e muito poucos sub-23. Então, nós temos que dar a volta à situação. Temos que tentar fazer com que haja corridas também de sub-23 para que os sub-23 também ganhem corridas. Temos que as fazer com os júniores. E que os júniores competem de igual para igual, porque competem, as regras técnicas sejam aplicadas ao regulamento de júniores, sejam corridas com mais participantes. Aumenta o nível dessas mesmas corridas e há uma evolução do ciclista júnior. O ciclista júnior, até aqui há poucos anos, porque é que nós não tínhamos grandes ciclistas júniores aqui há poucos anos? Porque havia as corridas às vezes abaixo de circuito, 30 km, 60 km, 50 km, lá vinha de vez em quando uma prova por estrada. Pronto. Agora, felizmente, já vai havendo mais provas por estrada para os escalões. Mas há que haver mais. Há que haver mais para os sub-23. Mas não temos... Os sub-23 correr sozinhos não dá porque são poucos.
Então juntemos aos júniores e façamos corridas com mais ciclistas, com os mesmos, os comissários são os mesmos, o procedimento é o mesmo, é tudo o mesmo, poupamos e aumentamos, digamos assim, o nível das duas categorias. Isto, quer dizer, nós temos que são ideias, umas podem ser aproveitadas, outras podem ser criticadas, outras podem ser, mas de qualquer das formas, eu penso que nós temos poucos sub-23. A quantidade que temos, nós temos uma grande qualidade. Mas e porquê é que é essa qualidade? Porque eles não ganham, sofrem muito a correr com os profissionais, mas evoluem muito. Eles, ao correrem com os profissionais, não ganham, chegam atrasados, sofrem, mas evoluem mais do que se estivessem a correr. Só entre eles? Só entre eles. Isto é a mesma coisa, porque todos nós só evoluímos, eu só evoluo se trabalhar com uma pessoa que sabe mais que eu. Eu sei mais que as outras pessoas. Aliás, o mal de ciclismo é exatamente esse. As pessoas das culpas trabalham sempre com pessoas que sabem mais que eu. E isso não faz com que as pessoas evoluam. O que nos faz evoluir é nós trabalharmos com pessoas que sabem mais que nós. Eu tenho, ao longo da minha carreira, tenho trabalhado com pessoas que eu considero que sabem mais do que eu, não tenho problemas nenhum em admitir, e tenho beneficiado dessa parceria, assim como eles também têm beneficiado dessa minha parceria. Eu tenho sido, pronto, as equipas de Boa Vista são sempre equipas um bocado complexas, porque nós ou temos grandes ciclistas em final de carreira, que são mais acessíveis do ponto de vista económico, ou temos bons ciclistas no início de carreira, porque depois no meio, quando eles estão de facto, podemos tirar rendimento deles, outros voos se levantam e nós não temos, não é que o Boa Vista ao longo das suas carreiras não tem a capacidade financeira para acompanhar isso, só que de facto nós temos uma linha de continuidade, entrar em situações financeiras difíceis que nos possam colocar em risco no ano seguinte. Portanto, nós temos sempre uma linha orientadora que diz, pá, nós temos este budget, é nele que nós temos que nos cingir, não podemos passá-lo. E ou ganha ou perde. Mas eu tenho conhecido grandes ciclistas, principalmente em final de carreira, com quem eu tinha perdido muito. Passaram grandes ciclistas, sei lá, recentemente o Rui Sousa, depois Joaquim Gomes, o Alexandre Ruas, o Manuel Seferino, sei lá, uma série de ciclistas que passaram no final de carreira e outros no início de carreira, o José Azevedo, o Tiago Machado, o Manuel Cardoso, sei lá, uma série de ciclistas que nos dá gosto ver a sua evolução uns e o outro ver o seu nível de profissionalismo os mais velhos. E isso é que me fez, digamos assim, ficar aqui estes 36 anos numa modalidade que eu considero uma modalidade diferente, uma modalidade aberta, uma modalidade que não está fechada. E por ser excessivamente aberta, está a pagar por isso. Porque o ciclismo abriu-se demasiado a tudo. É cobaia de tudo do ciclismo. Quando é preciso testar qualquer, por exemplo, falemos de doping, por exemplo, quando é preciso testar passaportes biológicos, é o ciclismo. Quando é preciso testar é o ciclismo. E naturalmente que não existe infrações ao passaporte biológico noutras modalidades, porque não existe. Não existe. E o ciclismo foi a primeira modalidade, e agora já estamos a desviar a nossa conversa, não é? Mas o ciclismo foi a primeira modalidade, durante muitos anos era a única que era controlada. Durante muitos anos não havia controle de doping em nenhuma modalidade desportiva. E naturalmente que os casos só surgem onde há quando há controle, não é? E porque o nosso tempo está a acabar, eu vou-lhe pedir que conselho é que você passa aos seus ciclistas, não é? Porque neste período de quarentena em que há muitas restrições para que se mantenham ativos e motivados. O ciclista, qualquer ciclista, que seja da equipa do Rádio Boa Vista ou de outra equipa, não precisa de motivação. Porque todas as pessoas que andam no ciclismo, se não tiverem motivação,
não andam cá, porque, primeiro, do ponto de vista financeiro, já começa a ser, conforme já disse, já começa a ser compensador, mas não é aquela compensação que justifique tanto sofrimento. É uma paixão, o ciclismo é essencialmente uma paixão, e as pessoas tentam fazer aquilo que fazem o melhor que podem e o melhor que sabem, e eu penso que é isto, mas isso passa-se nos ciclistas, passa-se nos massagistas, passa-se nos mecânicos, passa-se nos diretores desportivos, e passa-se também nos diversos diretores das associações, das federações, da federação. São pessoas, o ciclismo é uma modalidade de paixão e une muitas pessoas. E por vezes é que há assim discussões, porque as pessoas são intensas na defesa da sua paixão, que é o ciclismo, que é uma modalidade diferente, conforme disse, uma modalidade aberta, uma modalidade de luta entre pessoas, mas uma luta leal, e em que o vencedor ganha e o vencido diz, pronto, ele ganhou, mas ganhou porque foi melhor, pronto, e é esta a situação.